Internet aqui. Opa, voltamos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estamos em 120 dias de consagração. Essa é a nossa live de número 67, no nosso dia 94 do nosso propósito de consagração. Que bom nós podermos estar juntos aqui. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por aquilo que Deus tem derramado no decorrer destes 120 dias de consagração. Querido, querida, deixa eu mencionar algo importante aqui para você. Hoje nós estamos gravados, né? Hoje eu não estou no meu escritório, você está vendo, é bem cedinho a hora que eu estou gravando aqui, né? Eu e o Moisés, ó, o Moisés aqui, ó, não dá para ver direito, né? O quadro do Moisés, é o Moisés diante da sarça ardente ali, né? Estamos eu e o Moisés aqui hoje gravando bem cedinho, porque hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, está retornando, ou estão retornando as aulas na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, e hoje eu dou aula, né? Eu vou para o Liderando Bem, e logo depois do Liderando Bem, no horário que a live vai estar começando, na verdade, 5 minutos depois, às 9h20, eu começo a dar aula na nossa faculdade de teologia. Então, você está começando essa live, eu já devo estar entrando na sala de aula virtual para poder dar aula de hebraico hoje para os meus aluninhos. Amém? Então, hoje nós estamos gravados, justamente pelo fato de nós estarmos gravados, nós não vamos ter o nosso tempo de interação depois da reflexão, mas vamos ter o nosso momento de oração.
tá certo? Vamos ter um momento de oração, mas não um momento de interação. Então, se você colocar os seus motivos de oração no bate-papo, eu vou motivar outros irmãos, outras irmãs a intercederem pelos seus motivos de oração. E como de costume, se você vê um motivo de oração aí de alguém que você conhece, de alguém que você tem contato, e você puder mandar uma oração pelo WhatsApp para essa pessoa, ou terminando a live, ligar para ele, ligar para ela, orarem juntos, eu te encorajo a fazer isso, né, queridos? Porque uma das práticas que nós devemos desenvolver, né, é a prática de orar, não apenas uns pelos outros, mas uns com os outros, né? Então, isso pressupõe comunhão, isso pressupõe unidade, e na nossa unidade o mundo vai crer, é o que a palavra diz lá em João, capítulo 17. Por falar em João, nosso trecho de leitura de hoje, né, nós já estamos no Novo Testamento, já estamos lendo os evangelhos, e no nosso trecho de leitura de hoje, nós vamos passar por João 2 vezes, né, por conta da ordem cronológica dos acontecimentos. Então, olha o nosso trecho de leitura de hoje. Lucas, capítulos 4 e 5, depois nós vamos ler Mateus, capítulo 4, depois nós vamos ler João, capítulos 2, 3 e 4. Depois nós vamos ler Marcos, capítulo 2. Depois a gente volta em João, capítulo de número 5, né? E esta é a nossa leitura bíblica de hoje. Se você já quiser deixar aí anotado a leitura bíblica de amanhã, deixa eu abrir aqui o arquivo rapidinho. O bonitão fechou. Deixa eu abrir o arquivo rápido aqui para você. E aí eu te dou essa informação já. Quer ver? Bom, enquanto eu não vou abrindo, deixa eu ir te lembrando de outras coisas. Agora no mês de agosto nós estamos orando por filhos espirituais, né? Esse é o nosso foco de oração agora no mês de agosto, né? Nosso alvo de oração. E ontem, nos primeiros, quem sabe, 10, 15 minutos da live, eu trouxe uma palavra de orientação acerca da oração por filhos espirituais, né? E uma das coisas que eu mencionei ali é que filhos espirituais não são pedir, né, por filhos espirituais, não é algo, como que eu posso dizer, restrito a algum devido ministério, né? Não é algo restrito a um ministério, mas é uma ordem a todos os cristãos, a todos os discípulos e a todas as discípulas de Cristo, né? Nós vinculamos o pedir filhos espirituais à ordem da grande comissão, que não é uma ordem restrita a alguns, né? A grande comissão, o fazer discípulos de todas as nações, o pregar o evangelho por todo mundo, é uma ordem de Jesus, ou são ordens de Jesus, destinadas a toda a igreja, portanto, a todos nós, né? Então, uma vez que é uma ordem destinada a todos nós temos uma obrigação de fazermos filhos espirituais, ok? Vamos lá, leitura bíblica de amanhã, 7 de agosto, Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, depois Mateus capítulos 5 a 8, depois Lucas capítulo 7, e aí entra um texto de complemento que seria Apocalipse capítulo 15. Você vai começar a perceber na leitura dos evangelhos que nós não estamos muito preocupados com a ordem dos textos conforme a própria redação bíblica, né? Repito, porque nós estamos lendo a Bíblia de uma forma cronológica. Então, isso leva-nos a entender que alguns dos evangelhos eles não foram escritos em ordem cronológica, né? A organização que os evangelistas deram aos seus textos, ela não é cronológica, tá? Cada um dos evangelistas tinha uma intenção distinta, uma intenção diferente. Por exemplo, Lucas era um historiador, Mateus escrevia para judeus, né? O Marcos, ele escreveu memórias do apóstolo Pedro, né? João, muito provavelmente, ele escreveu o que os demais não escreveram, ele
provavelmente leu os demais evangelhos, ou pelo menos algum dos demais, e resolveu escrever algo que os demais não escreveram, né? Pelo fato de João ter sido um dos apóstolos que estava caminhando com Jesus junto com Mateus, né? Marcos e Lucas não foram apóstolos que caminharam com Jesus, foram discípulos mais tardios, né? Então, cada evangelho é escrito com uma intenção distinta, e pelo fato de cada evangelho ser escrito com uma intenção distinta, nós temos também esta realidade, né, de cada evangelho na sua redação carregar um motivo para o qual a redação ter sido sistematizada da forma que foi, né, e não sistematizada de uma maneira cronológica. É óbvio que existe uma lógica cronológica nos textos, ou seja, eles não vão voltar, nenhum dos evangelistas vai falar de Jesus no fim do seu ministério, depois falar de Jesus quando criança, depois falar da cruz, depois falar do batismo de Jesus. Há uma lógica cronológica, mas nos acontecimentos centrais, nos milagres que são feitos, naquilo que Jesus ensinou, nas parábolas, aí não existe uma ordem cronológica, tá? Então há uma diferença entre lógica e ordem, né? E é isso que eu quero deixar bastante destacado aqui para você, ok? Muito bom, querido, querida. Vamos lá para a nossa reflexão, né? Um dos nossos textos bíblicos de hoje, que eu mencionei para você, está no Evangelho de João, no capítulo de número 4. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, porque tem tudo a ver com a nossa direção de oração para o mês de agosto, tá? João, capítulo de número 4, para nossa reflexão nesta noite. Enquanto você vai abrindo aí, para quem chegou depois, deixa eu lembrar a todos vocês que nós não estamos ao vivo, tá? Essa reflexão foi gravada. Hoje já voltaram as aulas da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Eu estou em sala de aula agora, lecionando para os meus aluninhos a disciplina de hebraico, né, que é a língua original do Antigo Testamento, tá bom? Então você está assistindo um arquivo que foi gravado, também hoje, tá? Hoje, dia 6, mas bem cedinho, tá bom? Eu estou gravando esse arquivo aqui, esse vídeo aqui, para que você possa ter esse tempo de reflexão e logo depois nós possamos ter o tempo de oração. A diferença é que nós não vamos ter a interação na oração, tá bom? Então, nós não vamos ter condições de ler os seus motivos de oração. Mas se você está colocando motivo de oração no chat, então eu vou te motivar a orar pelos motivos de oração que porventura aparecerem aí, motivos de agradecimento que porventura aparecerem aí no bate-papo, tá bom? E também, se de repente você conhecer algum irmão, alguma irmã que colocou motivo de oração aí, entre em contato com ele, entre em contato com ela, seja por uma mensagem de WhatsApp, seja por um telefonema, uma videochamada, para orar junto com ele, orar junto com ela. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler desde o primeiro versículo, João capítulo 4, desde o primeiro versículo. A leitura vai ser um pouquinho longa, só que eu vou fazendo alguns destaques na leitura, para que fique pontuado desde já alguns detalhes que eu gostaria que você observasse. Lembre-se, agora no mês de agosto nós estamos orando por filhos espirituais, tá bom? E orando por filhos espirituais, nós temos que aprender a não apenas quem são os nossos filhos espirituais, mas discernir estratégias para que a gente possa alcançar os nossos filhos espirituais para Cristo, para que a gente possa impactar estas vidas com a verdade do Evangelho, tá bom? E nenhum modelo melhor do que o modelo do próprio Senhor Jesus para nos ensinar, né, uma estratégia para que a gente possa lidar com estes que o Senhor coloca diante de nós, com a finalidade de que a gente pregue o Evangelho. Tá bom? Vamos ler esse texto. Como eu disse, vai ser uma leitura um pouco longa, mas eu já vou pontuando algumas coisas durante a leitura. João capítulo 4, a partir do primeiro versículo, a palavra diz assim:
Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido falar que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirando-se outra vez para Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Está dizendo aqui por volta do meio-dia, tá bom? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui tem um parêntese que é muito importante e começa a dar enredo a toda essa história. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, tá? Guarda essa informação. Então, a primeira coisa, Jesus estava subindo para o território galileu. Obrigatoriamente ele deveria passar pelo território de Samaria, mas os judeus de Jerusalém não se davam com os samaritanos. Você já sabe por quê. De repente, você se lembra o porquê. Você que leu a Bíblia, está lendo a Bíblia conforme o plano de leitura, você sabe o porquê. De repente você não se lembra. Deixa eu te explicar. O reino dividido, né, lá Roboão, ele estabeleceu duas capitais de dois reinos diferentes que foram o resultado de uma divisão da nação de Israel. A capital original, vamos colocar assim, ficou com duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Levi, território apenas da tribo de Judá, Levi não tinha território, com sede em Jerusalém, com o sacerdócio, com o templo, com os levitas, com a Arca da Aliança, né, com a Cidade Santa. Então, este era o reino considerado do sul, chamado do sul, apelidado de Judá. E o reino do norte, ele tinha capital em Samaria, né, chamado Reino de Israel, né? E o Reino de Israel, ele não tinha templo, mas ele tinha uma cópia de templo, ele não tinha sacerdócio, mas tinha uma cópia de sacerdócio, ele não tinha um rei, mas tinha uma cópia de rei, ele não tinha Arca da Aliança, mas tinha uma cópia de Arca da Aliança, não tinha levita, mas tinha cópia de levita, né? Então, no final das contas, o Reino do Norte foi um reino cismático, né? Um reino da revolta, né? De alguém do povo que se revoltou contra o Reino do Sul. Então essa rusga prevaleceu mesmo depois de o norte ter caído diante dos assírios no ano 722 a.C., e mesmo depois do sul ter caído diante dos babilônicos em 597 a.C., né? Então essa rusga prevaleceu e judeus continuavam não se dando com samaritanos e vice-versa, tá? Então por conta disso, João capítulo 4, versículo 9, faz esse destaque para mim e para você. Judeus e samaritanos não se dão, mas Jesus tinha que passar pelo território de Samaria, sendo ele judeu. Ele para naquele poço, que era o poço de Jacó, só para você se lembrar, Jacó, que em Gênesis 32 teve o seu nome mudado para Israel, o pai dos 12 que carregam, cujos nomes das tribos de Israel carregam o nome, né? Apenas José não tem a tribo de José, mas os dois filhos de José, cada um carrega o nome da sua chamada meia tribo, Manassés e Efraim, né? Levando também em consideração que os levitas, os filhos de Levi, né, um dos 12 filhos, não tem território. Então, no final das contas, tem mais gente, acaba tendo 13 pessoas, porque no lugar de José entram 2, mas os territórios são 12 mesmo, porque um dos filhos de Jacó, que é Israel, não tem território, tá bom? Então, só guardando essas informações aqui. Então, o que acontece? Ali naquele território samaritano, Jacó cavou um poço, né? E este poço de Jacó, ele ficava à entrada da cidade de Sicar, que era uma importante cidade do território de Samaria, tá bom? Jesus agora está nesse poço,
que Jacó havia cavado e dado para José, seu filho, que ficou por herança para Manassés e para Efraim. Em específico, aqui ele está dentro do território da tribo de Efraim. E o que acontece? Jesus está passando por lá e Jesus agora vai começar um bate-papo inusitado com esta mulher. Para princípio de conversa, vamos partir do seguinte pressuposto: essa conversa não era para acontecer, né? Ela não tinha por que acontecer, por conta de tudo isso que eu acabei de dizer para você, sobretudo por conta do parêntese do versículo 9, né? Judeus e samaritanos não se dão. Mas além de tudo, Jesus era homem, ela era mulher. Ela estava desacompanhada, ela não estava com seu marido, e Jesus puxa papo com ela. Isso não é comum no universo judaico, né? Então essa conversa não tinha por que acontecer, né? Ela não tinha motivos para acontecer. Aqui eu já começo a buscar motivos pelos quais essa conversa começou. E eu e você vamos perceber o motivo e eu já vou revelá-lo. Jesus tinha propósitos com esta conversa, né? Ontem eu mencionei para você, na abertura da live de ontem, que gerar filhos espirituais é uma tarefa que deve ser intencional na vida do discípulo, da discípula de Cristo. Olhe para Jesus aqui como alguém intencional. Jesus está sendo intencional no bate-papo que ele começa com essa mulher. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que é quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também os seus filhos e o seu gado? Eu digo que essa conversa não era para acontecer, porque no final das contas, nós estamos falando de uma mulher desacompanhada do seu marido, conversando com um homem, nós estamos falando de uma samaritana conversando com um judeu, ela está em território samaritano, ela está se sentindo por cima da cocada. Você percebe que a resposta dela para com Jesus é hostil, né? Essa conversa parte para o lado da hostilidade. Jesus lança uma pulga atrás da orelha dessa mulher, ali no versículo de número 10. Ele diz assim: mulher, se você soubesse quem eu sou, não seria eu pedindo água para você, mas seria você pedindo água para mim, né? Aqui Jesus não foi hostil com ela. Jesus, ele só abriu a porta para apresentar-se, mas ela não quis saber quem ele é logo de cara, né? Ela já perguntou, ela já deu uma carteirada: por acaso você acha que você é maior do que Jacó? Né? Por acaso você acha que você é maior do que o pai das 12 tribos, pai dos 12 filhos, cabeças de tribos de Israel? Ele bebeu desse poço e deu desse poço para os seus filhos, deu desse poço para o seu gado. Quem você pensa que você é para você dizer que a sua água é melhor do que a água desse poço aqui, que é um poço que o grande Jacó cavou? A mulher está sendo bastante hostil com Jesus aqui. Às vezes, na leitura do texto, a gente não percebe, mas buscando entender estas falas dela, né? Porque Jesus falou da água, ela replicou a água. Jesus falou de si mesmo, ela replicou quem era o dono do poço, né? Ou quem cavou aquele poço. Então, ela está retrucando, né, a altura daquilo que Jesus conversou, daquilo que Jesus falou. A conversa não está indo para um caminho muito bom. O que vai acontecer a partir de agora? Olha o versículo de número 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus responde com todo carinho, com todo amor, à provocação que a mulher samaritana fez. Ele diz: olha só, você não sabe quem eu sou, mas eu tenho sim uma água que é melhor do que a água do poço que o Jacó cavou. Eu tenho sim uma água que aquele que beber dela não vai precisar voltar aqui no poço,
porque não vai mais ter sede. Aquele que de repente se lavar com ela não vai mais ficar sujo. Aquele que conhecer essa água vai conhecer uma nutrição, vai conhecer um descedentar que é eterno. E aí Jesus planta uma pulga atrás da orelha dessa mulher, né? As irmãs que me perdoem, né? Mas a mulher, ela tem uma característica que não é muito natural do homem. A mulher, naturalmente, ela é mais curiosa do que o homem. E aqui eu não quero dizer isso em tom de provocação, não, tá? Aqui eu quero dizer o seguinte: Jesus, quando ele começou a lançar este enigma para esta mulher, ele está tocando num ponto que ele sabe que seria uma chave de abertura para continuar a conversa em um outro tom. Jesus toca em um ponto que era natural àquela mulher. Aqui, deixa eu dar outros exemplos para que você possa entender. Estava lendo uma biografia de John Wesley esses dias atrás, e nessa biografia de John Wesley, é uma biografia escrita por um brasileiro, inclusive, nessa biografia de John Wesley, tem um trecho reservado a Charles Wesley, né? Não é uma biografia dos irmãos, né? Também não é um livro... Oi, voltei. Também não é uma coletânea histórica sobre metodismo, mas tem algumas informações um tanto quanto interessantes, inclusive ali sobre Charles Wesley. E falando acerca de Charles Wesley, nesta biografia, o biógrafo, o escritor, ele menciona que Charles Wesley tinha uma estratégia muito bacana. Você sabe que o Charles Wesley era músico, e quando ele começou a viajar com John Wesley nas cruzadas evangelísticas, nos chamados circuitos pelos quais John Wesley pregava publicamente para o povo, Charles ele procurava saber qual era a música popular daquele lugar onde ele estava que mais era tocada no momento, né? Alguns podem refutar essa estratégia de Charles Wesley. A verdade é que funcionou com ele, né? Mas ele procurava saber qual era a música popular que tocava no momento, né? Música popular mesmo, a música que o povo cantava nas tavernas, que o povo cantava onde eles se embebedavam, né? E ele buscava saber qual era a música. E ele, como um músico muito bom, ele conseguia muito rapidamente reproduzir esta música em qualquer piano, e só que ele colocava uma letra que pregava o evangelho. Então ele usava a música, a melodia de músicas populares para chamar a atenção do povo. Alguém falava, eu conheço essa música, eu gosto dessa música. Só quando começava a ouvir a letra já era uma mensagem do evangelho. E em boa parte das vezes, John Wesley encarregava ele de dizer o seguinte, dizendo o seguinte: vou pregar hoje sobre tal passagem, se vira e canta essa passagem para mim. E John Wesley simplesmente entrava, depois de Charles Wesley ter feito esta adaptação, né, esta versão das músicas populares da época. John Wesley simplesmente entrava em cena dizendo, escutaram isso? Agora deixa eu contar para vocês uma história. E ele pregava em cima do texto cantado pelo seu irmão, Charles Wesley, muitas vezes. O que é isso? Uma estratégia que proporcionou que o povo ficasse com a sua atenção voltada para aquilo que estava acontecendo. Que tirasse a atenção do povo de todas as suas resistências e voltasse a atenção do povo para aquilo que estava sendo ensinado e pregado. É exatamente o que Jesus fez aqui. Jesus usou de uma estratégia tocando em um ponto no qual ele sabia que ele viraria, que ele puxaria o controle daquela conversa para si. Aquela conversa não era para estar acontecendo. Jesus estava sendo hostilizado naquela conversa, mas Jesus tinha um propósito.
O propósito era revelar o Cristo para aquela mulher, era revelar o evangelho para aquela mulher. Jesus precisava usar de uma estratégia que ele com a qual ele conseguisse agora chamar a atenção daquela mulher que não queria conversa com ele, para que ela de alguma forma viesse a desejar ouvir o que ele tinha para dizer. E aqui ele achou o ponto. E ele achou o ponto exatamente na curiosidade dela. Ele tentou de uma primeira forma, dizendo assim: eu tenho uma água melhor que a do poço. Não deu certo. Mulher falou: não tem não. O poço de Jacó é melhor. Não sei nem quem você é, mas Jacó é melhor do que você. A água do Jacó é melhor do que a tua água. Jacó deu para beber dos filhos dele. Eu nem sei para quem você deu de beber dessa tua água aí. Então a água do Jacó é melhor. O poço do Jacó é melhor. Primeira tentativa não deu certo. Jesus falou: vou por outro caminho. Jesus não desistiu. Né? Jesus estava intencional e Jesus estava persistente. Aqui são lições que nós vamos tirando. Agora a lição, Jesus acerta a estratégia. Porque o que acontece? Olha o versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus conseguiu. Aqui ele conseguiu. Roubou a atenção dela. Agora ela está esperando a próxima fala de Jesus. Ela já não está mais reativa. Agora ela está receptiva. Só que a próxima fala de Jesus é a seguinte: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus está dizendo: não quero nada de diferente com você. O que eu quero é que, de fato, você conheça essa água. Então vamos começar a coisa da forma certa? Cadê o seu marido? Lembra que eu falei que um dos motivos para essa conversa não acontecer era o fato desta mulher estar desacompanhada do seu marido, dela ser uma mulher, estar desacompanhada, dela ser samaritana, Jesus ser judeu. Então Jesus aqui ele está querendo corrigir algumas lacunas que estão em aberto, embora ele sabia qual seria a resposta dela, né? Mas ele diz: vai lá e chama o teu marido. E por que Jesus fez isso? Maldade? Não, justamente pelo fato de que o desenrolar da conversa de Jesus vai depender da resposta que ela vai dar. Perceba isso, olha o versículo 16, né, 17, aliás. Ao que ela lhe respondeu: eu não tenho marido. Ela foi assim, evasiva na resposta. Ela não contou toda a verdade. Jesus sabia, né, conhecendo o coração dela, Deus havia dado a Jesus conhecer o coração desta mulher neste momento. Ele diz o seguinte: olha, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Agora essa mulher, ela percebe que aquele que está diante dela não é um qualquer. Existe existia uma cultura em Israel de que os profetas, eles tinham um dom de adivinhação. Ela imagina que Jesus está adivinhando quem ela é. E agora ela viu que ela não tinha mais como se esconder, porque ela entende que ela estava diante de um profeta, né? Ainda que a visão de muitos israelitas sobre o profeta fosse limitada a um adivinho. Então ela acha que ela está diante de um profeta e ela diz isso. Olha o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E aí ela continua a conversa dizendo: os nossos pais adoravam nesse monte. Opa, a conversa chegou na religião. Até agora não estava na religião. Agora a conversa chegou na religião. Jesus puxou a conversa para onde ele queria. Porque entrou o assunto religião, Jesus pode entrar com o assunto reino de Deus, que é maior do que a religião. É isso que ele fazia com os fariseus, é isso que ele fazia com os saduceus. Se você olhar em João capítulo 3, né, no capítulo anterior, o enredo é o mesmo. Tem um cara religioso que chega diante de Jesus, que é o Nicodemos, e Nicodemos, ele começa a conversa com religião, né, e diz: olha, eu sei que o senhor é mestre, porque ninguém faz o que o senhor faz, né, e eu quero saber como é que o senhor faz isso, né, e Jesus fala: mas você é o mestre da religião e não sabe quem eu sou? Você tem que nascer de novo. Jesus puxa a conversa para o lado do reino. A conversa da religião, Jesus leva
para o lado do reino. Aqui a conversa chegou na religião, mesmo enredo do capítulo 3, né? Então vamos voltar no versículo 21. Aliás, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vocês os judeus, né? Ela dizendo, nossos pais samaritanos, né? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Né? Aqui ela está falando das duas capitais, Samaria, né, a cidade de Sicar, este monte, a cidade de Sicar, e Jerusalém, os montes de Sião. Né? A gente adora nesse monte, vocês adoram naquele monte lá, vocês dizem que é lá, a gente diz que é aqui, ou seja, existe uma divergência doutrinária entre nós. Só que aí, olha o que Jesus faz no versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Aqui ele pegou pesado, né? Aqui ele voltou lá no reino dividido, dizendo, vocês são os dissidentes. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem decidiu dos judeus foram vocês, samaritanos, né? Quem quebrou o vínculo foram vocês. Mas a salvação continua com a gente. A isso ela não tem resposta. Jesus continua a história dizendo o seguinte, mas vem a hora, e já chegou. Aqui Jesus toca no ponto-chave, ele chega no ponto-chave, no clímax desta conversa. Ele diz, vem a hora, e já chegou. O tempo que nós esperamos, nós judeus esperamos, e vocês, samaritanos, esperam. Esse tempo chegou. E agora, independente de judeu ou samaritano, os verdadeiros adoradores têm que aparecer. É essa conversa aqui do verso 23. Olha de novo. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Seja ele judeu, seja ele samaritano, seja ele quem for. Porque são estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus continua a explicação, dizendo, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí essa mulher começa a trazer à memória promessas do passado. Ela acredita que está conversando com um profeta. Não se esqueça, o profeta é aquele que lembra o povo da lei e das promessas do passado para alinhar o povo àquilo que o povo desviou-se no caminho, né? Então agora ela começa a mostrar que a conversa está fazendo efeito, mas até agora ela acredita que esta conversa é com um profeta. Ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Ela diz, eu sei do que você está falando. Eu consegui resgatar na minha memória o que você está falando. Vai vir o Cristo. Os profetas disseram isso. Você é mais um profeta, você está falando da mesma coisa que os profetas disseram. Aqui ela está completamente aberta, já acreditando que ela está diante de um profeta e que este profeta, que na verdade era Jesus, estava reafirmando o que outros profetas que ela conhecia disseram no passado. Agora chega o ponto da intenção de Jesus no versículo 26. Ela diz, né, no verso 25, o Cristo vai vir. E aí no verso 26, Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Querido, querida, eu paro a leitura aqui, a conversa não termina aqui, mas eu paro a leitura aqui porque o ponto final do objetivo de Jesus era revelar o Cristo para essa mulher. E ele usa de estratégia, ele não desiste, ele parte de uma perspectiva intencional, ele parte de um coração intencional para que ele pudesse estabelecer esta meta junto a esta mulher. E ele faz isso. Ele chega neste ponto e revela o Cristo, revela-se para esta mulher. Guarda essas lições em referência a gerar filhos espirituais. Intencionalidade. Em primeiro lugar, Jesus não gastou oportunidade, né? Ele foi oportuno, ele viu uma oportunidade e ele encontrou ali
né, um meio de entrar em Samaria e pregar o evangelho. De fato, se você continuar a leitura, por 2 dias ele permaneceu ali junto com seus discípulos, pregando o evangelho para toda a cidade. Né? E essa mulher já se torna uma missionária. Você continua a leitura, ela vai lá dentro, busca um monte de gente, diz: achei o Cristo chegou aqui. Né? Resultado da pregação de Jesus já começa na vida daquela mulher. Em primeiro lugar, Jesus tinha um objetivo. Em segundo lugar, Jesus é intencional. Em terceiro lugar, Jesus é persistente. Em quarto lugar, Jesus tem estratégia. Em quinto lugar, Jesus revela o Cristo para esta mulher, e isto abre a porta para que esta cidade de Sicar, no território samaritano, possa receber Jesus. Olha que fórmula fantástica Jesus passa para mim e para você, naquilo que diz respeito a gerar filhos espirituais. Se somos discípulos, copiamos o mestre. Se somos discípulos, fazemos como o mestre fez. Devemos ter objetivo, devemos ter intencionalidade, devemos ser persistentes, ter estratégia e revelar o Cristo. Guarda essas informações, grifa esse texto na tua Bíblia, né? Identifica mais uma vez esses elementos na leitura posterior desse texto e faz o que Jesus fez em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Querido, querida, mais uma vez, deixa eu lembrar você que nós estamos gravados hoje. Eu estou gravando bem cedinho aqui esse vídeo, né? Porque hoje voltaram as aulas da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Eu estou dando aula enquanto você está assistindo essa live, tá bom? Que na verdade, então, para você a live está estreando ao vivo, mas eu gravei agora na parte da manhã, então não tem como eu interagir com os motivos de oração. Não tem tanto, se tem motivo de oração aí, ore pelo motivo de oração, aí no bate-papo eu digo, né? Ore pelo motivo de oração. Se você conhece quem colocou o motivo de oração, você tem liberdade para entrar em contato, para ligar, né? Para mandar uma mensagem de WhatsApp, se é algum conhecido teu, alguma conhecida tua, orar com ele, né? Pelo motivo de oração que porventura tenha sido colocado aí no bate-papo. Lembrando, né, que agora no mês de agosto nós estamos orando por filhos espirituais, até este é um dos motivos pelos quais eu intencionei trazer esta mensagem para você hoje, que é mesmo uma fórmula que Jesus deixou para nós, para que a gente possa alcançar filhos espirituais. Aprendemos com o mestre hoje, ninguém melhor para ensinar para nós do que o nosso Senhor Jesus, né? Então, guarda no teu coração a mensagem que você recebeu. Se de repente você chegou na metade, depois que terminar a live, dá uns 2 minutos para terminar, o YouTube terminar de processar o texto, o vídeo, melhor dizendo, e aí você volta, né, no vídeo, volta no mesmo link que você recebeu, para que você possa assistir, né, a mensagem desde o início, tá bom? Vamos ter o nosso tempo de oração, querido, querida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra não apenas nos passa a incumbência de gerarmos filhos espirituais, mas ela também nos ensina a como fazê-lo. Deus, obrigado porque o modelo de Jesus é um modelo que não falha. Nós não precisamos reinventar a roda, Pai, naquilo que diz respeito a pregar o evangelho. Revelar o Cristo é tão simples, basta sermos intencionais, basta sermos persistentes, basta, meu Deus, pregarmos o evangelho para que o Cristo seja revelado, basta não perdermos as oportunidades que se apresentarem a nós, mesmo que ainda, Senhor, nós sejamos, meu Deus, encarados com certa hostilidade, dá-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração de Jesus. Ele não perdeu o foco, mas ele não desistiu, ele manteve-se no propósito. E, Senhor, construindo esse propósito, ele pôde, meu Deus, continuar uma obra tremenda que culminou na abertura da cidade de Sicar para o Evangelho. Senhor, que mais tarde, lá em Atos 8, teria uma obra concluída com o derramar do Espírito Santo, através do ministério de Filipe, do ministério de João, do ministério de Pedro, que lá foram pregar o Evangelho e levar o Espírito Santo para aquilo que Jesus começou nesse texto que nós acabamos de ler e refletir. Ajuda-nos, Deus, a entender
que a obra, ela precisa de pioneiros, que pessoas que vão entregar-se a Jesus precisam de pioneiros. E algumas pessoas, Senhor, na nossa vida serão como essa mulher. Nós veremos o resultado, nós colheremos o resultado, e nós colheremos, Senhor, o fruto que vem deste próprio resultado. Porque esta mulher foi buscar mais gente para ouvir Jesus. Que bom vai ser, Senhor, no dia que nós gerarmos filhos espirituais e esses filhos já nos derem netos espirituais. Mas em outros momentos, Pai, nós vamos plantar, vamos semear e ainda depois, tempos depois, gerações depois, meu Deus, como acontece lá em Atos 8, pessoas vão continuar sendo impactadas por conta de nós termos sido pioneiros em uma obra, nós termos sido pioneiros em uma vida. Obrigado, meu Jesus, por este entendimento. E dá-nos a ousadia, a coragem, Senhor, e o desprendimento de fazer como Jesus fez. Ele é o nosso mestre, é a ele que nós queremos imitar. Nós oramos por filhos espirituais, Pai, e te pedimos, dá-nos a ousadia, Senhor, de colocarmos nomes nestes filhos pelos quais nós estamos orando, de colocarmos diante de Ti pessoas reais, legítimas, e não apenas uma oração vaga dizendo, me dá filhos, Senhor, mas colocarmos pessoas, Deus, diante de Ti, que serão os nossos alvos, para as quais nós intencionaremos expor o Cristo, como o próprio Cristo fez no texto que nós acabamos de ler. Ele se expôs, ele expôs o Evangelho, ele expôs a salvação. E a partir desta exposição, não apenas uma mulher, não apenas aqueles que vieram ouvi-la, mas uma cidade toda teve a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Ah, Senhor, que bom vai ser quando o Senhor abrir casas inteiras para esse teu filho, para essa tua filha, que junto comigo está orando, meu Deus, de uma forma honesta, de uma forma legítima. Meu Deus, em nome de Jesus, dá filhos espirituais para o teu servo, para a tua serva. Dá filhos espirituais para nós, meu Deus, para que nós possamos alcançar vidas, alcançar casas, alcançar famílias, alcançar, Senhor, bairros, alcançar cidades, na autoridade do nome de Jesus. Nós te louvamos e te engrandecemos pela reflexão que hoje pudemos ter a partir da tua palavra e a partir do ministério de Jesus. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querido, querida, Deus continue abençoando a tua vida, Deus continue abençoando a tua casa. Lembrando que amanhã a nossa live começa às 21 horas, toda terça é 21h15, mas nos outros dias, né, de segunda, quarta, quinta e sexta, a live acontece às 21 horas. Então amanhã às 21 horas nós estaremos juntos mais uma vez, refletindo um pouquinho na palavra do Senhor, orando e, em nome de Jesus, crescendo no entendimento das coisas de Deus. Deus te abençoe, uma ótima noite de descanso e amanhã uma ótima quarta-feira para você, em nome de Jesus.